Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live e o tema de hoje é como lidar com as emoções. Nós temos falado bastante sobre as nossas emoções e estamos seguindo uma série, né? E hoje trazemos aqui um questionamento muito importante, que é justamente com o que a gente trabalha no dia a dia na clínica. Então, vamos falar sobre nossas emoções dentro de uma perspectiva de encontrar estratégias de desenvolver amadurecimento para lidar com elas. Boa noite para quem está entrando, sejam bem-vindos. O gatinho tá aqui, como sempre. Então, gente, vamos pensar. Já falei para vocês que nossas emoções, elas trazem muitas mensagens importantes, preciosas para nós, né? Quem faz um processo terapêutico sabe muito bem disso. O quanto que as nossas emoções, elas são trabalhadas na terapia. E, com certeza, antes de se iniciar um processo terapêutico, as emoções já influenciavam na sua vida, mas de uma maneira que você ainda não tinha uma noção de como, de que maneira, por quê e como lidar com ela, o que é bem importante, né? E aí fui falando também para vocês que fugir dos sentimentos, como muitas vezes tendemos a fazer, para não passar por desconforto, para não ter que chorar numa hora que você não tá afim, para não ter que sentir angústia no peito. A gente tentar fugir disso tudo não resolve nada. Não resolve nada, na verdade, né? A gente tenta, mas é meio que em vão porque vai voltar. Então, nós temos emoções, sentimentos para experimentar a nossa vida inteira e é extremamente necessário que a gente possa nomear nossos sentimentos e entendê-los. Então, como que a gente faz isso? Como a gente lida com ela? Quando você aprende a ouvir suas emoções, você já está no caminho. Porque tem que começar por aí. Não tem como começar por outro lugar. A gente precisa desenvolver a capacidade de nos ouvir, de nos escutar. E muitas vezes, para isso, basta você aceitar o sentimento que está te vindo naquele dia, naquele momento, naquela fase da tua vida. E diante disso, você vai ficar talvez até confuso. Porque se você para ouvir seus sentimentos, vem um turbilhão de pensamentos ao mesmo tempo, de sentimentos que vêm e vão e depois se mistura com outros e tudo mais, que você vai pensar, então, não tô sabendo ouvir meus sentimentos. Na verdade, eu acho que eu não sei. Não é bom pra mim. Eu acho que comigo não funciona isso. Porque se eu começo a ouvir esses sentimentos, eu tenho certeza que eu só vou me auto-sabotar. E eu entendo esse ponto, porque é verdade que muitas vezes nós nos sabotamos. Nos auto-sabotamos porque a gente vai direto numa ação que já fizemos outras vezes, não deu certo, mas porque o nosso sentimento grita por ela. E aí, você pode até usar, eu posso até usar esse exemplo para falar para vocês, que tá aí uma grande amostra de um sentimento que precisa ser cuidado, né? Se você tem um sentimento que te vem à tona em muitos momentos da sua vida, fazendo com que você, nesses momentos, tome decisões contrárias ao que você acredita e ao que você quer para sua vida, você pode entender, então, esse sentimento qual é? Eu quero abandonar por quê? Porque eu estou, nesse caso, eu sinto que eu vou ser enganada, né? Eu sinto que todo mundo vai mentir pra mim,
ou que eu vou ser uma pessoa horrível, que eu não vou conseguir desempenhar algo que eu queira fazer. Que pensamento vem pra mim pra eu querer desistir de fazer alguma coisa, pra eu tomar uma atitude tão reativa ou tão defensiva com as pessoas, pra eu ficar tão estressada, pra eu brigar, né? Pra eu não conseguir entrar criar novos relacionamentos, me abrir a novas experiências. O que tá acontecendo? Eu sei que eu sempre repito esse comportamento. Então, assim, ele é importante. Ele tá se repetindo tanto, então tem uma questão sua ali que ainda precisa ser vista, né? Então, usar dessa experiência pra encontrar lá o que ela diz, né? Então, você desenvolve essa capacidade de escutar, essa capacidade de lidar com a turbulência, lidar com as contradições e entender que esse é o caminho mesmo. O caminho não é tão claro, não é assim, eu vou ouvir meus sentimentos e, como uma mágica, entendo tudo o que está acontecendo, hoje, inclusive, nesse momento. Não é assim, né? A verdade é que toda vez que você entra em contato com o teu sentimento, você vai olhar para ele. Se você permitir isso, você vai olhar para ele, você vai vê-lo. Mas você vai entender, às vezes, um detalhe, uma pequena coisinha. Outras vezes você vai entender uma coisinha que já vai levar para outra, que vai levar para outra, e vai levar para outra. Aí você vai entender várias pequenas coisinhas de várias coisas, vai ficar confuso, mas volta de novo a pensar nesse sentimento na próxima oportunidade. Cria uma oportunidade. Cria uma oportunidade, por exemplo, inicie um processo terapêutico. Cria essa oportunidade. Lá você vai ter um compromisso semanal, né? Pelo menos, pode ser quinzenal, não sei. Mas em que você vai parar justamente para olhar para esses sentimentos que parecem um turbilhão de coisas, né? Que te faz se sentir confuso e contraditório. Então, cada vez que você fizer isso, espero até que vocês possam dizer a experiência de vocês, porque em algum momento vocês podem ter lidado com sentimentos assim, que mexiam com vocês e vocês foram o quê? Com o tempo? Enxergando melhor, entendendo melhor, comunicando melhor, tomando decisões mais assertivas. Não foi na primeira vez ou na segunda vez, né? Foi depois de amadurecer, depois de se dar uma oportunidade para isso. Vocês que estão entrando agora, que estão conhecendo aqui a minha, a minha conta, né? Seja qual for que vocês estiverem, dá uma olhadinha a mais, segue para ficar por dentro. Tô fazendo conteúdo também sobre esse tema. Teve um conteúdo, inclusive, agora, que fala sobre... que é até um meme engraçado, né? Que mostra a gente olhando para os nossos sentimentos. É um monte de rabisco, assim, né? Ali naquele momento. Você sente tudo aquilo ao mesmo tempo. Mas talvez não consiga expressar tudo de uma vez. E às vezes não consiga entender tudo daquela maneira, né? De uma vez tão claro, de uma vez só. Então, assim, tô criando outras coisas parecidas, assim... E tô testando pra ver o que melhor funciona, o que vai chegando em vocês, né? Esse daí deu um certo, foi muito legal. Deu super certo, eu tô gostando bastante do resultado. Então, não se desesperem em ver esses sentimentos assim, né? Eu digo não se desesperem, mas eu sei que às vezes é inevitável o sentimento que você vai ter no momento. Mas tendo consciência de que é dessa maneira mesmo, ajuda você a lembrar de ter paciência, de ter... qual é a palavra? Um tipo de tolerância ali para a situação, de não saber. E aí, toma muito cuidado. Se você tá diante do sentimento, você não precisa ir de cara. Não é porque você, eu então tenho que escutar meus sentimentos, eu tenho que fazer o que meus sentimentos estão pedindo. Não tô falando sobre isso, né? Olhar para o nosso sentimento é desafiador, né? Porque muitas vezes você sabe que você vive numa luta grande com o teu sentimento, que você fica, eu tô do lado da razão, ou eu tô do lado do sentimento. Então eu escolho sempre a razão porque eu não consigo lidar com meus sentimentos, eu faço tudo
Eu faço tudo de cabeça, eu não penso nas consequências, eu ajo por medo, eu ajo por insegurança, né? Eu ajo por é, medo de abandono e tudo mais, né? Então, olhou para esse sentimento, está sentindo ele, entenda, você está olhando com todo o seu eu, convida todo o seu eu para participar disso, né? A sua razão, as suas memórias, os seus recursos, tudo que você tiver em você, para que quando estiver diante desses sentimentos que venham te trazer um impulso, você não se precipite. Você não vá simplesmente de cabeça, assim, é, como se ele fosse a coisa mais certa, porque pode parecer a coisa mais certa do mundo. Ah, é exatamente isso que eu tenho que fazer, né? Ou é exatamente isso que eu tô pensando. Às vezes você vai se encontrar com um pensamento que vai te trazer um sentimento que vai te trazer a percepção de que, realmente, fui abandonada pelos meus pais, fui abandonada pela minha escola, pelas pessoas ao meu redor. Então, realmente, eu sou uma pessoa não digna de ser amada. Então, quer saber? Eu vou desistir logo desse trabalho. Você pode, às vezes, estar diante de um sentimento desse e você tá olhando para ele para cuidar dele. Você tem que lembrar disso. Aí você tá diante de um sentimento desse e você agir por impulso, você vai se precipitar, né? Você vai ter resultados que você não é o que você está buscando. Então, une todas as suas partes. Por isso que todo amadurecimento ele é integrativo. A gente integra com todas as nossas capacidades, nosso pensamento, nossa forma de pensar, para não só ser pensamento também, né? E não ser só emoção, emoção sem estar elaborada, né? Muitas vezes a gente acerta por emoção, por sentimentos também, mas aí tem que ver, tudo a gente tem que estar junto. Nunca é interessante uma unilateralidade. A emoção, o sentimento, a emoção, ela vai te ajudar muito a perceber o que é importante para você. Aonde me dói, aonde me toca algo. Então eu não posso tirar isso da minha vida. Ah, eu vou escolher sem emoção. Se uma hora você vai acabar se perdendo de você, né? Eu imagino que não seja o seu objetivo. Então sempre consulte sim seus sentimentos. A emoção também te mostra se alguma. Porque assim, você capta muitas coisas ao mesmo tempo. O nosso corpo, nossos sentimentos, nossas emoções, eles são expressados e vividos totalmente, com a nossa unidade toda, né? Que é o nosso eu. Então, assim, muitas vezes nós não captamos algumas mensagens conscientemente, assim, direto, mas nosso corpo sim. Então, nossa intuição, todo o nosso eu, assim, consegue captar. E às vezes isso vem através do quê? Do sentimento, das emoções. Mas nós não trabalhamos sozinhos. Quando a gente faz uma dissociação para trabalhar sozinho, só sentimento, só emoção, nunca vai ficar saudável, assim, psicologicamente, né? E aí traz consequências na nossa vida. Eu. Talvez eu vou dividir esse tema em dois, esse assunto em dois, porque hoje o tempo ficou um pouquinho mais curto. Precisei fazer a live um pouquinho mais curta, de última hora, mas eu posso trazer na próxima semana e a gente continua. Vai ser bem interessante, porque aí dá tempo de vocês também participarem e tudo mais, né? Me contem o que vocês estão pensando aí. Deixa eu ver aqui. Sejam bem-vindos todos. Não tô conseguindo acompanhar todos os comentários de vocês. Olha, vocês têm perguntas legais aqui, interessante. São, por exemplo, perguntas que eu posso
responder na próxima sessão. Ou próxima sessão, gente, eu adoro falar sessão pra tudo, né? Sem perceber. Na próxima live, ou nessa, e aí eu deixo o restante do que eu tenho pra dizer pra próxima. Mas é que são temas relacionados, mas eu deixaria um pouco pro final. Vou ver aqui se eu trago mais uma coisinha pra hoje, aí eu respondo vocês e a gente continua falando sobre isso, tá? Acho que é bem legal pra gente continuar falando. O que vocês estão achando? Meu celular sempre atualiza na hora da chamada, da live. Então, assim, quando a gente desenvolve essa capacidade de olhar para os nossos sentimentos, é muito importante, porque você consegue finalmente começar a entender onde começa alguma coisa, onde termina. Você enxerga aquilo tudo, aquela mistura, aquele fluxo de pensamento, aquelas coisas acontecendo, indo e voltando. Por mais que você não entenda, compreenda, você olha, você enxerga. Então, quando você passar a entender um pouquinho o que desencadeia o quê, né? Como que isso vai sendo desencadeado, ao que se refere em relação à sua vida, qual é a ferida? Qual é a ferida que eu estou carregando muitas vezes? O que eu tenho que fazer, né? Então, assim, com tudo isso, você vai entendendo aonde você está no seu processo. É um processo de amadurecimento, um processo de autodesenvolvimento, né? Então, assim, primeiro, esse processo é importante estar sendo feito dentro de uma terapia, psicoterapia, por exemplo, onde vai ter um profissional que vai estar ali te fazendo perguntas para você entender os seus pontos cegos, para você questionar aquilo que você nunca questiona. E não é porque você não é inteligente, você não é capaz, mas é porque alguém de fora consegue te auxiliar. Imagina, quando você tem a ajuda de alguém, é muito melhor. Por que a gente não aceita ajuda, né? É muito importante a gente aprender a aceitar ajuda. E de um profissional faz toda a diferença. Então, você vai entendendo ali seus pontos cegos, suas feridas, e você vai entender se você tem que desenvolver um recurso X ou Y. Na verdade, provavelmente você vai ter que desenvolver diversos recursos diferentes no seu desenvolvimento, porque todo mundo vai ter que desenvolver vários, né? E aí você vai entendendo, talvez eu tenha que trabalhar um pouco mais minha autoestima aqui, eu tenho que trabalhar um pouco a minha dificuldade de colocar limites, eu tenho que aprender a ter mais paciência, eu tenho que perceber que eu estou criando muitos cenários que não existem, eu tenho que perceber que eu estou com medo de ser rejeitada. Eu tenho que entender que o que aconteceu na minha infância não está se repetindo agora e eu preciso ressignificar e seguir em frente. Eu vejo que eu preciso entender o que eu quero fazer a partir de agora, que não dá para eu ficar pensando apenas no que já aconteceu. Eu não posso ficar vivendo a partir de um retrovisor. Eu entendo que agora eu preciso decidir por mim. Eu passei uma vida inteira deixando que outras pessoas decidissem por mim, mas agora eu preciso decidir por mim. Eu preciso me perdoar. Eu preciso olhar para mim e entender que eu mereço uma nova chance, que eu mereço aprender, que eu mereço crescer, que eu mereço ser feliz, né? Eu preciso entender que eu sou digno. Eu preciso entender que talvez aquilo que aconteceu, que eu fiz, que hoje eu não admiro, não gosto de saber que eu fiz, é porque eu era uma pessoa que não tinha tal conhecimento, não tinha tal desenvolvimento. Eu entendo que eu hoje tenho responsabilidade com isso e com aquilo, e se eu não aprender a ter essa responsabilidade, eu não vou ter esse resultado, eu não vou ter essa consequência. Então você vai aprendendo tantas coisas na sua vida, sobre atitudes suas, sobre olhar, o seu olhar, sobre o seu interior,
que vai trazer uma diferença grande na sua vida, que vai fazer transformações ocorrerem em você e ao seu redor. Então, quando você é capaz de olhar para sua ferida, você pode encontrar nela a bússola para entender o que desencadeia diversos comportamentos seus e crenças, que mantém diversas crenças suas, e, entre outras coisas. Gente, muito obrigada pelos coraçõezinhos, tá? Tô recebendo aqui. Não deixem de seguir, tá? Fiquem por dentro. Então, é desenvolver recursos, é aprender a olhar para você. Muitas vezes a gente aprender também a ouvir outras pessoas. Não ouvir, que a gente sabe ouvir, sabe? Mas ouvir de verdade, entender a diferença entre qual é a minha vida e qual é a vida do outro. O outro não está no mesmo ponto que eu. Ele não pensa como eu. Então, eu preciso saber a diferença entre eu e o outro. Tanto para respeitar os meus limites, como também para respeitar o limite dos outros. Isso muda muitas coisas, né? Eu também preciso me situar para saber aonde eu estou. Não porque eu tenho que estar abaixo ou acima de alguém, mas para eu saber o que cabe eu fazer ou não fazer. Né? Por exemplo, muitas pessoas às vezes necessitam diminuir alguém para se sentir grande, sabe? E no final das contas é para diminuir um sentimento de insuficiência, impotência e de inferioridade muito grande, que não adianta, tá? Não adianta. Mas aí ela se mantém nesse lugar alimentando uma arrogância que afasta as pessoas, que machuca outras pessoas e que deixa ela necessariamente assim, ela causa naquele momento para ela mesma uma diminuição. Ali ela se diminui. Ali ela perde a grandiosidade que ela tem. Porque ela se limita dentro de um parâmetro de arrogância que ela não precisa. E ela deixa de ser quem? Ela mesma. Porque toda vez que a gente age por uma insegurança, por algo assim... Será que acabou aqui a internet? Acho que não. Toda vez que a gente reage por uma insegurança, por uma reatividade, nós não estamos sendo nós mesmos 100%. Entende? Então a gente tem que estar trabalhando sempre tudo isso dentro de nós, num constante amadurecimento. E é muito difícil quando a gente entra em situações vulneráveis, assim, de olhar para esses sentimentos, que é o que a gente vai fazer quando a gente está nesse comprometimento de crescimento e tudo mais. A gente se sente vulnerável e ali você corre muito aquele risco de começar a se auto-diminuir, se auto-desvalorizar, se auto-maltratar, né? E aí, tudo bem, só lembra. Não precisa se culpar mais ainda por isso, porque é difícil, a gente faz isso mesmo. Mas, nesse momento, lembra, não, eu vou me acolher. Eu vou ser a primeira pessoa a me acolher. Eu sou um ser humano, como todo mundo. E por isso eu sou frágil. Eu erro. Eu não sei tudo. Né? É diferente de você não estar comprometido com você em melhorar e tudo mais. Porque isso aí também não é bom, né? Mas assim, entende? É a gente ir buscando esse autocuidado constantemente. E é normal e é esperado que a gente escorregue muitas vezes. Que a gente acabe sendo muito rígido novamente, que a gente erra a mão muitas vezes, né? Mas assim, vamos continuar focado no nosso autocuidado, não é mesmo? E assim, é um universo. Olhar para as suas emoções, cuidar dos seus sentimentos, assim, como lidar, assim, é um universo. Por isso que a psicoterapia é um caminho lindo para se trilhar. É um caminho necessário. Lá você vai experimentar de diversas maneiras como que você vai lidar com você. Né? Você vai se conhecer, você vai... Não é também nesse ponto de, eu vou me conhecer 100%. Como eu disse, a gente sempre vai estar se conhecendo.
Mas lá você vai ver diversas situações, várias situações que você vai estar aprendendo, né? Mas eu acho que hoje eu consegui trazer uma mensagem assim que eu gostaria de trazer. Quero deixar aqui para vocês, né, um encorajamento para que vocês continuem, sim, buscando o que vocês acreditam. Olhem para dentro de vocês e lá dentro busquem aquilo que vocês também acreditam. Busquem aquela coisa linda que tem dentro de vocês. E vocês muitas vezes não enxergaram, mas você pode se permitir enxergar. Então, vai vir o sofrimento, vai vir a dor, mas dentro do nosso inconsciente, dentro de nós, tem coisas muito boas. Tudo que a gente vai desenvolvendo também vem de dentro. As emoções proporcionam sentimentos maravilhosos, não é? Então vamos permitir que eles venham. Vamos nos permitir nos curar, nos cuidar, para que emoções boas, sentimentos lindos te venham e que você transmitam ele para quem você ama, para as pessoas, para fora, para o universo, para dentro de novo. Entende? Vamos permitir isso, mas sempre com esse autocuidado. E quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Obrigada pelos elogios de vocês. Vou ler aqui, tá? O comentário. Eu vi um comentário aqui que eu não vou nem ler, mas é engraçado. Porque nem todo mundo vai entender a referência, eu acho. Mas assim, a Thaís falou, live maravilhosa, muito obrigada, querida. Parabéns pelo seu trabalho, coraçãozinho, muito obrigada, fico feliz por isso. A Thalídia falou, gostei muito de você, espero que consiga ver suas lives todos os dias. Que linda! Continua aqui, tá? Segue lá no Instagram que eu sempre tô postando bastante coisa por lá também. Boa noite, Vitória, também. Todos que estão aqui, tá, gente? Um beijão pra vocês, sejam bem-vindos, continuem aqui. Vocês que estão aqui também no Instagram. O Renato falou aqui, muito bom. Que bom, Renato, que você gostou. Muito bem-vindo também. Agradeço a presença de todos vocês. O John tá aqui, parabéns. Quer dizer, parabéns, muito obrigada. Eu falei parabéns, eu tô cansada aqui já, né? Muito obrigada. O Rafa também, desde o comecinho. A Karina, a Thaís. Todos são incríveis, vocês. O Raul seguindo aqui a página, a Jéssica. É isso aí, gente. Continue seguindo mesmo. Eu vou ter mais conteúdo para trazer para vocês, tá bom? E assim, as perguntas que eu não respondi hoje não deu. Eu vou responder se vocês perguntarem de novo na próxima vez, tá bom? Sempre gosto de responder, porque questão do tempo mesmo. Tá bom? Mas aqui, ó, só para vocês não esquecerem de relembrar, a pergunta é: o que fazer com pessoas que colocam a gente para baixo, com palavras e pessoas da família, né? Que ainda é onde tem muita influência, né? Queria saber porque fico muito agitada por qualquer coisa. Então, são temas que vocês podem trazer nas lives mesmo, que às vezes cai certinho o tema e eu já respondo. O John respondeu aqui, gostando dos novos conteúdos do Instagram. Ai, que legal! Você viu que eu tô inovando, né? Tô fazendo até... Como é que fala? Dublando. Nossa, é o que mais é desafiador pra mim. Meu Deus do céu, ter que dublar. Mas eu fiz outros tipos, tá? Vou estar postando aqui, tô testando. É porque eu achei muito engraçadinho, deu muito certo no meme.
E aí eu tô testando. Então, beijo, boa noite e a gente continua na próxima semana. Tchau, tchau!